Estamos partindo do Parque de Exposições de Flores da Cunha e seja bem-vindo a mais um capítulo da nossa jornada pelo Rio Grande do Sul, onde viajar é sempre uma experiência única, pois o estado gaúcho é terra de muitas histórias e de paisagens que encantam. Uma terra que recebe a todos com a força da sua tradição e a hospitalidade de seu povo, que carrega no coração o orgulho de suas raízes. Por aqui, cada estrada nos levará a um novo cenário. Cada cidade guardará uma história que descobriremos aos poucos. Prepare-se para descobrir cada detalhe dessa terra cheia de surpresas. A nossa aventura começa agora. Somos Denise e Brito e estamos aqui dispostos a te levar para viajar conosco pelo belo e encantador sul do Brasil. Os nossos passeios são gravados em alta definição e sugerimos assistir em dispositivos compatíveis para que possa garantir a qualidade máxima das imagens. Vamos conferir no mapa animado a nossa viagem de hoje? Partiremos de Flores da Cunha, acessando a RS 122, em direção a Caxias do Sul, e lá viajaremos pela Rota do Sol, um percurso total de 26 quilômetros. Hoje é 6 de janeiro de 2025, segunda-feira, e já são 10 horas e 40 minutos. Muitas informações sobre Flores da Cunha trouxemos à pauta no capítulo anterior, quando partimos de Antônio Prado, a cidade mais italiana do Brasil, descemos a Serra das Antas e chegamos aqui. Portanto, hoje vamos falar sobre os outros detalhes que encantam essa cidade localizada no coração da Serra Gaúcha. Começaremos pela Igreja Nossa Senhora de Lourdes e seu campanário, localizada em frente à Praça das Bandeiras. Serão 3 ícones da cidade em uma só informação. A história que vou trazer remonta ao ano de 1877, quando a cidade era um povoado italiano chamado Nova Trento, e só em 1935 passou a se chamar Flores da Cunha, em homenagem ao governador do estado, General José Antônio Flores da Cunha. O monumento Leão de São Marcos homenageia os descendentes vênetos no Brasil, simboliza a paz, a convivência civil e as tradições cristãs. Naquela época, os imigrantes italianos demarcaram o povoado de Nova Trento em 2 capelas, sendo uma delas a de São Pedro. A construção da igreja iniciou em dezembro de 1904. É a primeira em estilo gótico no estado. O seu altar veio da Itália. O nome foi alterado para Nossa Senhora de Lourdes em 1916. Ao lado da igreja há um imponente campanário de 55 metros de altura, todo em pedras de basalto. Possui 5 sinos e 4 relógios, com mostradores de 3 metros de diâmetro cada. A Praça da Bandeira, em frente à igreja, foi revitalizada em fevereiro de 2016 e o que chama atenção é que a partir deste dia, a praça passou a abrigar uma cápsula do tempo, onde estão alguns documentos relacionados a ela, como fotos e notícias da obra veiculadas na imprensa, nota e moedas de dinheiro atuais, as ARTs dos responsáveis técnicos e entre outras informações. Uma peculiaridade ainda preservada pela paróquia Nossa Senhora de Lourdes é que no alto da torre estão instalados alto-falantes e através deles são feitos anúncios de falecimento, com informações sobre velórios e celebrações de encomendação.
Outra curiosidade aqui é uma lenda da década de 30, quando Flores da Cunha passou a ser conhecida como a Terra do Galo, por ocasião de um mágico que passou pela cidade. O acontecimento que originou tal apelido ocorreu por volta de 1934, quando um ilusionista teria passado pela cidade e garantido durante sua exibição que decapitaria um galo e, por meio de um truque, o faria cantar novamente. No entanto, no momento da apresentação, ao notar a presença de algumas autoridades, inclusive o delegado da cidade, entre os espectadores, o ilusionista ficou em apuros e fugiu, levando todo o dinheiro da bilheteria e deixando o público aguardando seu retorno ao palco. O mágico jamais foi visto novamente, e as pessoas voltaram para casa sem entender o que de fato havia ocorrido. O episódio gerou grande constrangimento e tornou-se motivo de zombaria, muitas vezes vindas de habitantes de municípios vizinhos. Atenção, radar fixo, velocidade 50. Somente na década de 1960 foi possível resgatar essa memória e transformar a narrativa da vergonha em uma história de humor e descontração. Acredita-se que essa história seja apenas uma lenda local, mas o galo, esse sim, virou símbolo verdadeiro da cidade e podemos encontrar em diversos lugares. A prova disso é sua estátua no Parque da Vindima, que dá vista para toda a cidade. Atenção, radar fixo, velocidade 50. Estamos nos aproximando do Pórtico Sul, que também tem um galo, e talvez essa poderá ser a última vez que o veremos nesse formato. Isso mesmo, o Pórtico Sul de Flores da Cunha será remodelado, por isso encontramos esse trecho em obras. Lançou-se um concurso público e os vencedores foram profissionais de Caxias do Sul. O novo pórtico receberá um lago com deck como ponto de apoio para caminhadas, estacionamento para ônibus de turismos, além de um espaço no centro da via que servirá de palco para eventos. Já poderemos programar uma visita em breve para conferir de perto, pois ficará grandioso e belíssimo. Parabéns aos envolvidos. Estamos novamente na RS 122 e vamos seguir contemplando a paisagem. Eu volto assim que houver alguma informação relevante sobre a localidade que estivermos passando, tá ok? Boa viagem para todos nós!
Estamos passando pelo perímetro urbano de São Gotardo, uma comunidade de Flores da Cunha. A região se destaca por suas paisagens rurais características da Serra Gaúcha, com vinhedos, parreirais e pequenas propriedades agrícolas que refletem a forte influência da imigração italiana na cultura local. A comunidade tem um vínculo profundo com a tradição vitivinícola, sendo um dos locais onde a produção de vinho e suco de uva faz parte da identidade dos moradores. Além da agricultura, preserva costumes herdados dos colonizadores, como festividades típicas, gastronomia tradicional e forte religiosidade. A capela da comunidade, dedicada a São Gotardo, é um dos marcos do local, reunindo fiéis em celebrações e eventos religiosos ao longo do ano. A simplicidade e a hospitalidade dos moradores fazem dessa comunidade um pedaço autêntico da Serra Gaúcha, onde a cultura italiana e o modo de vida no campo se mantêm vivos através das gerações.
Estamos em Caxias do Sul e acessaremos a RS 453, conhecida como Rota do Sol. Isso mesmo, a rodovia que liga a Serra Gaúcha no litoral norte do Rio Grande do Sul. Ela começa em Venâncio Aires e termina quando encontra a Estrada do Mar, em Curumim, no litoral. Em determinada parte, ela passa a denominação de RS 486, mas por toda a sua extensão, recebe o nome de Rota do Sol Euclides Tristes, uma homenagem ao político que foi governador do Rio Grande do Sul na década de 1970. É uma rodovia muito utilizada principalmente por quem chega e parte de Gramado e Canela, utilizando a BR-101. Temos alguns conteúdos da Rota do Sol aqui na playlist Dirigindo o Rio Grande do Sul, tanto no sentido da serra, subindo para Gramado, quanto no retorno, na descida para o litoral. A playlist vai ficar aqui no card e também na descrição para que possa viajar conosco pelo belo e encantador sul do Brasil. Agora seguiremos aqui então pela Rota do Sol no perímetro de Caxias do Sul. Neste primeiro momento, passaremos por fora da cidade. Porém, mais à frente da jornada, quando retornarmos de Bento Gonçalves, pernoitaremos aqui e na sequência vamos a Nova Petrópolis com um passeio pelo Parque Ninho das Águias. Desceremos a Rota Romântica sentido Porto Alegre e no caminho almoçaremos em Dois Irmãos. Está muito top essa carona, hein? Fica com a gente, buscaremos trazer para o teu entretenimento uma viagem inesquecível pelo sul do Brasil. Vamos contemplar este cenário incrível da Rota do Sol. Eu já volto, tá ok?
Ainda estamos em Caxias do Sul e aqui neste trecho, a RS 122, que passou por dentro da cidade, encontra-se com a Rota do Sol e permanecem juntas até mais à frente, quando a 122 parte para Porto Alegre. Nos próximos capítulos, chegaremos a Bento Gonçalves, onde pernoitaremos e realizaremos alguns passeios pela região. Esperamos que tenha gostado e contamos com a tua presença nas próximas caronas, hein? Gratidão pela tua companhia. Fique bem e fique com Deus. E até breve.